boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do CME, podcast CME Conhecendo a Minha Empresa. Quero que você compartilhe esse link para alcançar maior número de pessoas. E hoje nós vamos conhecer a história da empresa Ebenezer Móveis Planejados. E os seus representantes estão aqui com a gente já nos estúdios, que é o diretor comercial Nilton André e também o diretor executivo Otoniel de Souza. Boa noite, Nilton André. Boa noite, Otoniel de Souza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Como é que tá? Opa, tamo aí. Tamo na peleja, na batalha. Muita correria. A final de ano sempre tem aquela correria, sempre, né? Agora nós vamos conhecer o Nilton André, depois nós vamos conhecer o Otoniel de Souza. Quem é o Nilton André? Qual a sua função da empresa? Então, eu na realidade faço parte ali um dos fundadores da empresa, juntamente com o meu companheiro Otoniel. E já há vários anos a gente tem um conhecimento aí da área sobre imóveis planejados aqui na cidade de Itapeva. E tem trabalhado e a nossa empresa tem crescido e a gente tem alcançado um nível de satisfação, tanto do cliente como o nosso. Eu acredito que cada dia crescendo, evoluindo, para melhor atender aos nossos clientes, melhor atender as pessoas com quem a gente trabalha, né? Eu sou o Nilton André, casado, tenho 2 filhos, participo da empresa desde a sua fundação e graças a Deus não tenho que reclamar, só tenho que agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade de poder estar trabalhando para a gente mesmo, que é o sonho de muitas pessoas. Empreender não é fácil, mas são muitos desafios, são muitas lutas, muitas dificuldades, mas o importante é a gente perseverar e saber que aquilo que a gente faz aqui nessa terra, a gente colherá os frutos, né? Seja Verdade. bom, seja mal. Essa é a lei da colheita, né? Você plantou e você vai colher. É isso aí. Quem é o Otoniel de Souza? Qual a sua função na empresa? Então, eu sou o Otoniel de Souza e sou também um dos fundadores da empresa Ebenezer Móveis Planejados. A gente está aí no mercado, né? Já há vários anos, como disse o meu sócio aqui, o Nilton André, trabalhando com móveis planejados e atendendo bem os clientes, né? E sou casado com a Andréia. Tenho 3 filhos, né? E a função da gente da empresa é trabalhar, desenvolver os projetos, né? A gente é responsável da parte de planejar o móvel antes de ser executado, né? A gente planeja, o cliente aprova o projeto em 3D e aí depois a gente, juntamente com o sócio, a gente acerta os valores, passa para o cliente e aí depois, o cliente fechando, a gente faz a parte contratual e também a execução na marcenaria, né? Aí depois o Nilton André, junto com a equipe de montagem, eles são os responsáveis de executar a montagem, né? E toda ali a parte de montagem do móvel fica junto com o Nilton André e com a equipe, né? O acabamento final é com eles. Então a gente faz a parte de projeto e a parte da execução, né? Que são os cortes, fitamento, acabamento, furos, né? Furação e depois segue aí para o transporte junto com a montagem, né? É a segunda etapa, né? Segunda etapa, finalização. Acabamento. Mas é um todo, né? Como a gente sempre fala, começa desde o começo, desde o primeiro corte e só vai acabar quando tiver o último parafuso colocado, né? Aí a gente pode dizer, estamos por satisfeito, ficou top. Finalizado. Finalizado. A empresa de vocês está situada onde aqui na cidade de Itapeva? A gente tá no Morado do Sol, né? Ali na rua Walter, né? Rua Walter, ali no Morado do Sol. A gente tá com pouco tempo lá, né? Que devido ao crescimento da empresa, né? A gente procurou aí uma infraestrutura maior, né? Porque a gente começou, onde começou foi aqui no Jardim Virgínia, né? E depois mais pra frente vocês vão saber como começou, né? Então daí não é necessário falar agora. Depois a gente vai falar como começou e aonde começou. Então começou no Jardim Virgínia. Depois a gente foi pro Bela Vista, né? Trabalhou em 2 salões no Bela Vista. Depois a gente, de acordo, foi crescendo a demanda e também, né? O porte da empresa foi crescendo. A gente então veio aqui pro Dom Bosco,
né, aqui para Ernestina. Aí também ficou pequeno. E a gente se expandiu mais um pouco, né? Deus tem nos abençoado, né? E daí a gente foi então para o Morado do Sol. E lá um salão amplo, né? Que Maior. atende bem as nossas necessidades para poder executar os projetos. Com quantos anos vocês estão já no mercado? Estamos já há 7 anos no mercado. 7 anos no mercado. 7 anos no mercado. Que bom. Para quem não sabe, o Tonoel e o Newton André são meus amigos particulares de tempo, que é uns 20 anos. Uns 20 anos já. 20 anos. Bem mais, eu acho, né? Verdade. Bem Da mais. minha parte é mais ainda, né? Bem mais. Viu? Vamos começar então antes da empresa, para nós entender. Vocês já sonhavam? Aí vocês podem cada um responder de uma forma particular, mas a pergunta é para os dois. Vocês já sonhavam em empreender, em ser empresário, ter a sua própria empresa antes, quando vocês trabalhavam de CLT ou não? Aí eu sempre pensei em trabalhar para mim mesmo, né? Só que eu não sabia qual ramo que eu ia me encaixar, né? Tanto que a gente olhava os móveis, olhava uma coisa ou outra, a gente sempre teve essa vontade de trabalhar pra gente mesmo. Só que a gente não sabia qual era a surpresa que Deus estava preparando pra gente no decorrer dos anos, né? Já quanto a mim, já não. Eu, falando bem sério mesmo, eu não me imaginava como um empreendedor. Nunca imaginou? Não, porque sempre participei já de várias empresas, trabalhava em várias empresas e sempre me adaptei bem aonde eu trabalhei. Sempre onde eu coloquei o meu intuito a trabalhar, fui bem recebido, cresci, tive muitas oportunidades e não me vi assim empreendendo, não me vi assim sendo responsável por um trabalho, até pela grandeza que é, né? Porque ser responsável por algo, por uma empresa, por pessoas, é algo muito grande, né? É muito importante também. Mas Deus tomou os caminhos e nós fomos aí devagarzinho, sempre um passo após o outro, e nós alcançamos aí essa meta e hoje eu não me vejo fora. Deus foi dando direção, né? Hoje eu vejo que foi os planos de Deus, Foi tudo no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento certo. E a gente sempre com o pé no chão, né? Nunca demos um passo maior que a nossa perna podia alcançar. Mas sempre com aquele intuito também, né? Porque é uma coisa, o ser humano ele tem que ter, né? Ele tem que ter aquilo que se chama de... tem que desejar, sempre crescer, né? Desejar, tem que ter um pouco de audácia, porque senão acaba se estagnando também, ficando ali na mesma coisa a vida toda e nunca vai fazer nada de importante na sua vida. Então, é algo ambição. Ambição é algo muito importante, né? Não a ambição das coisas dos outros. No mau sentido, no mau né? sentido. Mas tem que ter um foco, tem que ter um pouco de ambição, porque sem ambição você não vai crescer também. Senão você para, na verdade. Você tem que sempre estar movimentando os seus sonhos, Você né? se acomoda, né? Verdade. Você se acomoda com aquilo, é uma coisa de uma casa alugada, né? Você mora numa casa de 2 cômodos. E você olha lá e fala assim, nossa, poderia ter uma casa de 4 cômodos, 5 cômodos, 6 cômodos. Mas se você nunca der um passo e correr atrás de uma casa para você alugar uma casa maior, você sempre vai ficar ali naqueles 2 cômodos, apertado. E aí, assim também é a nossa realidade, né, no mercado de trabalho, né? Então, se você tiver a ambição, não, um dia eu vou chegar lá, né? Devagarinho eu chego lá. Devagarinho, colocando sempre quando eu falo, sempre com o Newton André, a gente comenta, é Deus em primeiro lugar. Que é né? o foco, né? Que é o foco. Se Deus estiver na frente, e a Bíblia até fala, né, no Salmo 37, né, e verso 24, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, né? E ele deleita no seu caminho, né? Então, a Bíblia fala que os passos são confirmados, mas desde quando? Desde quando a gente coloca Deus na frente. Então, se a gente colocar Deus na frente, andar certo, fazer certo, Deus vai abençoar, e se Deus abençoar, não tem por que você não crescer, porque Deus é grande. Então, tudo que a gente colocar as mãos, com a direção de Deus, vai prosperar, vai crescer, né? Então, é assim que acontecem as coisas, né? Vocês vê, falando nisso já também, o Newton André e o Toniel, vocês vê empreender como um chamado de Deus também? Eu acredito que sim. Em parte, eu creio que sim. Sim. Porque foi uma coisa que aconteceu tão de repente, né? E sem falar que Deus tem usado a nossa vida para abençoar a vida de várias outras pessoas, Várias né? outras pessoas. Nós trabalhamos em 8 pessoas na empresa e a gente tem colaborado, tem os nossos colaboradores que colaboram conosco e nós colaboramos com eles,
O Toniel tem dado emprego para os filhos dele. O meu filho também, ele trabalha um pouco na empresa, ele faz alguma coisa ali. Então, é uma maneira da gente acabar abençoando a vida de outras pessoas. Deus tem nos abençoado, tem nos suprido, e nós estamos dando emprego para pessoas que estavam paradas, que estavam precisando, pessoas que têm necessidades também. E assim como um todo, que a gente sempre comenta com os funcionários, Deus nos abençoando, pode ter certeza que vocês também serão abençoados. E outro também é abençoar os clientes, né? A Também, gente tem pego bastante serviço de clientes, assim, que a gente vê que eles não teriam condição de comprar um móvel planejado. Porque um móvel planejado, muitos vê com algo assim, é só para rico, é só milionário que tem. E hoje, né, eu creio que com a boa parte de chegada de bastantes marcenarias, que como vem crescendo esse ramo, né, abriram-se muitas portas e abriram-se muitos nichos no mercado. Então hoje, antigamente o móvel planejado era só pessoas ricas, milionárias que compravam. Hoje não. Hoje uma pessoa aí que ganha um salário mínimo consegue comprar um móvel planejado, né? Então tanto que a gente tem pego bastante cliente, até pouco tempo atrás a gente fechou com uma cliente que ela falou assim, nossa, é um sonho que está se realizando. Eu nunca imaginava que eu ia poder ter um armário desse aqui planejado, do jeito configurado, do jeito que eu queria. Então a gente fica assim alegre, feliz, por quê? Porque a gente está sendo abençoado, mas a gente também está abençoando a vida de outras pessoas, né? Então a pessoa hoje tem um quarto planejado, a pessoa tem uma sala planejada, né? Algo exclusivo dele, ele poder configurar o móvel do jeito que ele quer. Ah, eu quero cabideiro, ah, eu quero gaveteiro, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Então isso era impossível. Hoje, com a graça de Deus, que Deus tem nos ajudado, a gente consegue entregar esses trabalhos também para essas pessoas. Acessível, né? Ficou acessível para essas pessoas, né? Verdade. Então, é um chamado, porque você é abençoado e abençoa também. A vida de outras pessoas, né? E você falar que muitas pessoas também, só complementando o que o Toniel falou, muitas pessoas, eu já fui fazer orçamento ali no Jardim Bonfioli, na Vila Santa Maria, Sim. E as pessoas falavam assim, viu, mas você faz orçamento aqui na Vila vem mesmo? Você vem mesmo? Porque tem pessoas que eu chamo nem vêm, né? Vem. Nos bairros rurais da cidade de Itapeva mesmo, ó, já chamei 5, não veio um. Não veio um. Você foi o primeiro que veio. Deixa eu abrir então aí um ponto. Quer dizer então que vocês não visam só o dinheiro, vocês querem atender o cliente. A gente atende desde a pessoa precisar uma gaveta, a gente faz. Um gabinete. Um gabinete de banheiro. Quantos gabinetes de banheiro de 30 centímetros que a gente fez? Muitos marceneiros, muitas marcenarias por aí de grande porte, às vezes não pegam, né? Fala, não pega serviço assim. A gente pega desde o pequeno até o grande, desde que a gente consiga atender o cliente. Então a gente fica satisfeito com isso, por quê? Porque a gente, como dizendo, trocando para os miúdos, a gente não faz acepção de pessoa. Entendeu? Isso é muito importante. Então tem muita gente, assim, há um orçamento no Ouroville. Opa, Ouroville é alto padrão. Há um orçamento no Bonfioli. Ah, não vou não, porque é Bonfioli. Não, a gente vai no Bonfioli, a gente vai em Santa Maria, a gente vai em todos os lugares onde a gente é chamado. Entendeu? Agora, quando não dá pra gente atender, a gente avisa o cliente. Olha, nesse prazo, a gente não consegue te atender, a gente tem vaga para tantos meses daqui para frente. Até inclusive tempo atrás, a gente fez um móvel para uma cliente, que a gente tinha feito um móvel para a cunhada dela, e aí quando chegou a vez dela fazer o móvel, ela foi na marcenaria conversar comigo. Eu falei para ela, olha minha senhora, a gente até poderia atender a senhora, mas a gente só tem vaga para daqui 60 dias. Olha. Aí ela falou bem assim, não, eu conversei com a minha cunhada e ela falou, espere porque eles vão entregar um móvel de boa qualidade e eles são certinhos e vão entregar para você. É melhor você esperar do que se fazer com outro e se decepcionar. E aí aconteceu, a gente fechou o móvel com ela e a gente entregou antes do prazo para ela ainda. E quanto ao fato de a gente abençoar a vida das pessoas, acontece que tem muitas pessoas que têm fechado móveis planejados e têm levado calote, né? E não uma, duas vezes, mas várias vezes eu cheguei em vários lugares fazer um orçamento, conversar com o cliente, ó, já paguei todas as parcelas, as 12 parcelas do cartão de crédito e o pessoal não me entregaram meus móveis. Não cumpriu. Então isso é frustrante. Então isso cria uma tal desconfiança em muitos clientes, que às vezes você vai na casa do cliente, você fala com ele e tudo, e muitas vezes fica meio naquela, mas será que eles entregam mesmo? Aí a gente mostra, né, o que a gente já fez, dá referência, olha, eu fiz um móvel lá do Gula Gula,
Ó, eu fiz um móvel lá da Íntimos, Lingerie. Aí eu fiz um móvel lá da Cleusa Calçado. Aí eu fiz um móvel da Corfit. Eu fiz um móvel de tanto lugar, né? Então aí as pessoas olham e falam, não, foi vocês que fizeram? Foi nós que fizemos. Daí tem foto para provar. Então aí as pessoas pegam mais confiança e graças a Deus, Jefferson, a gente tem conseguido honrar os nossos compromissos, né? Isso que é o mais importante. Porque não adianta nada você pegar, é que nem eu sempre falo pro Nilton, pra gente vender aí um X de móveis no mês, é facinho. Só que o difícil é entregar. Então a gente precisa andar com o pé no chão para vocês cumprir, né? Para poder cumprir. Porque não adianta nada você fechar aí, vamos supor aí, um X de imóvel no mês. Mas você sabe que você não vai entregar. E infelizmente tem muita gente que faz isso. Ele vai fechando e se perde nos orçamentos. Isso é triste a gente falar, mas é a realidade do mercado que a gente está enfrentando, principalmente aqui na cidade de Itapeva. Verdade, sempre falo para os nossos colaboradores, né? São os nossos funcionários, né? Sempre estou conversando com o Toniel também, e até para os próprios clientes. Trabalhar com os móveis planejados é trabalhar com o sonho de uma pessoa. Muitas vezes a pessoa leva 1 ano juntando aquele dinheiro, ou talvez a pessoa passe o cartão e leva 12 meses para pagar aquela cozinha. Então o mínimo que ele espera de você é excelência, você entregar o melhor, o sonho da pessoa. Sempre falo para eles, ó, cada parafuso que você coloca aqui, ó, a pessoa suou, a pessoa deixou o seu suor lá para poder pagar por ele. Então é o sonho de uma dona de casa, é o sonho de um pai de família, é o sonho de uma pessoa que muitas vezes deixou de comprar aquela mistura, muitas vezes deixou de ir na sorveteria com os seus filhos, muitas vezes deixou de fazer algo agradável. Você não, vamos economizar esse dinheirinho porque guardou eu quero aquele dinheiro, fazer né? Essa cozinha para agradar minha esposa. E então não pode ser levado de qualquer jeito, tem que ser feito com excelência, o melhor. Olha, vocês falando isso, eu me coloco aqui na condição de cliente. Eu gostaria de fechar um orçamento com vocês, colocando na condição de cliente, porque é isso que o cliente espera, né? Ele ser bem atendido, ele ser alcançar o que ele espera, né? Ver que ele é atendido com amor, né? Que as pessoas, a empresa também entende o lado humano das pessoas. Então é muito importante você viver o sonho da pessoa, igual o Nilton falou. E né? muitas vezes o cliente chama você, ele nem sabe o que ele quer. Ele não sabe direito, ele não tem ideia, ele sabe que ele quer alguma coisa ali, mas você tem que sentar com ele, conseguir tirar dele. Colher a informação que ele pensa. E tirar dele colocar no papel o que ele deseja. Porque ele deseja algo, mas muitas vezes ele não sabe expressar o que ele quer. Então é algo que, de repente, não é você ir lá e fazer o que você acha que fica bom ali. É eu fazer o que o cliente deseja, o que vai, lógico, suprir. Mas às vezes os clientes também querem as coisas que não são viáveis, entendeu? Muitos clientes não entendem, tem coisas que não são viáveis e não é porque o cliente pede que a gente vai fazer. A gente explica, ó, é assim, talvez não fique bom assim para você, o que você acha? A gente explicando, muitas vezes o cliente acaba entendendo que nem tudo que a gente quer a gente pode fazer, porque existe a parte técnica, né? Tanto da execução, quanto também da utilidade depois. Você vai fazer um móvel que o cliente não vai conseguir usar depois. É verdade. Fazer uma gaveta que depois... Tudo tem que ser minuciosamente pensado. Estudado. Antes de... Mas dentro da possibilidade, a gente procura fazer do jeito que o cliente deseja e sonha. Né? Ele sempre quis. Uma pergunta. Vocês mudaram bastante na sua parte intelectual, como pessoa, depois que vocês começaram a empreender? Teve essa mudança? Teve. Hoje a gente pensa de outra maneira, né? Antigamente a gente pensava totalmente diferente, né? Hoje a gente uma virada de chave. Tem uma virada de chave. Porque a partir do momento que você passa a empreender, a sua responsabilidade ela é dobrada, né? Então, trabalha menos ou não? Trabalha mais ainda. Não, mais, viu? Mas trabalha mais. Eu pensei que o empresário trabalhava menos. Não, trabalha mais. Você está na casa, você está trabalhando. Você está na casa, você está planejando, você está pensando como que você vai fazer. O funcionário deu 8 horas de trabalho. Deu horário, o funcionário quer ir embora. A gente às vezes vai para casa, leva o serviço para casa. Não é o certo, mas às vezes a gente leva. Às vezes tem que... às vezes você tem que levar. Quantas vezes, né? Essa semana ainda, 10 horas, estava chegando aqui. Chegando. Quantas vezes levei, né? Até pouco tempo atrás, eu fazia os projetos na minha casa, né? Então, quantas vezes ficava até meia-noite, 1 hora, fazendo projeto. Então, querendo ou não, você tá levando o serviço para casa. Aí você acaba abrindo mão do tempo da família, acaba abrindo mão do tempo de uma hora de lazer,
O tempo que você podia estar saindo com a sua família, muitas vezes pra você tomar um sorvete, você está ali trabalhando. Mas né? às vezes é necessário. Mas é necessário. Muitos clientes, por exemplo, trabalham, não podem atender, por exemplo, uma empresa durante o horário de expediente, né? Então muitas pessoas falam, vocês atendem após as 6? Vocês conseguem fazer uma medida e tirar um orçamento após as 6? Vocês conseguem montar no sábado? Só dá para mim no domingo. Aí a pessoa, entendeu? Aí você tem que atender. É claro, você precisa. Vamos fazer um esforço, né? E quantas vezes, né, Nilson? A gente teve um móvel até que a gente foi até meia-noite para entregar, né? Só que eu tinha prometido, né? Falamos, não, até meia-noite é hoje ainda. Até meia-noite eu termino esse móvel. Hoje. E aí entregamos o móvel, era meia-noite e uns quebradinhos e entregamos. Então isso é responsabilidade, né? É loja mesmo, no final de ano tem muitas lojas para fazer. Gula Gula mesmo, trabalhamos até 5 horas da manhã uma vez, 5 horas da manhã, viramos a noite. Viramos a noite trabalhando. Mas é gratificante. Né? Depois de você ver tudo pronto, você fala assim, puxa vida. O cliente chegar e falar assim, olha, ficou melhor do que eu estava esperando. Isso é gratificante. Já teve muitos clientes que falam assim, olha, ficou melhor do que eu esperava. Melhor do que isso é um feedback muito importante. Acaba né? valorizando o nome da empresa, né? E a qualidade do que a gente trabalha, né? Verdade. Ouvintes, você conheceu agora um pouquinho da empresa Ebenezer Móveis Planejados. E nós vamos saber como surgiu a empresa. Mas segura um pouquinho, vai ser depois do intervalo, tá bom? Como surgiu a empresa, como eles foram inspirados, na realidade, para eles começarem a empresa Ebenezer Móveis Planejados. Nós vamos para um rápido comercial, você vai ouvir aí os nossos parceiros que fazem a divulgação, a sua publicidade com a gente. Você quer ser um parceiro? Você quer ver a sua empresa em evidência aqui no nosso podcast? Seja o nosso parceiro também. Pode estar entrando em contato pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, né, @Rádio JRM Gospel, chama nós lá no WhatsApp, 3522-3229. Não saia daí, nós voltamos já, tá bom? Rapidinho, para você conhecer a história, o começo da Ebenezer Móveis Planejados. Olha o lançamento, posição legal. Partiu o Neymar, voltou na frente. Olha a chance, olha o gol, tocou por cima. Olha o gol, olha o gol. A W Pharma está em clima de Copa do Mundo e eles prepararam grandes ofertas para você. É mesmo, Vinícius? Sim, a gente tem ofertas de camisa 10 aqui na W Pharma. Calmante natural, R$19,99. Vitaminas versão Copa do Mundo, homem e mulher, por R$19,99 também. Muito mais, não é, Maria? É sim, né, Vinícius? A gente tem o Cimegrip e o Dipirona. Cimegrip por R$14,99 e o Dipirona por R$4. Você que está procurando medicamentos, perfumarias e cosméticos, nós estamos aqui para melhor atendê-lo. Venha para a W Pharma. Você que tem o sonho de construir sua casa própria e não sabe por onde começar? A Inova Construtora trabalha para realizar o sonho da sua vida. Oferecemos todos os serviços na área de engenharia civil e elétrica, do projeto até a finalização da sua obra. Para você não ter aquela dor de cabeça na hora de construir ou reformar, realizamos seu sonho com parceria do financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal. Consulte-nos pelo telefone 15 997 466885, que teremos imenso prazer em atender você. Inova Construtora. Você sonha, nós realizamos. Enquanto vocês, pais, estão trabalhando, as crianças estão aqui aprendendo novas culturas. Nós temos muitas atividades divertidas e lúdicas.
Nesse período, as crianças ficam aqui no colégio com muita segurança, tratadas com muito carinho, com muito amor. Os profissionais são muito qualificados, principalmente para essa acolhida que fica aqui o dia todo. Dentro dessas atividades, nós temos as aulas de dança em movimento, a gente tem a aula de ética e cidadania, a gente tem muitas atividades de arte, de música. Fala galerinha, tudo bem? Ó, quero agradecer muito a todos os nossos pedreiros que tiveram mais uma vez presente nessa linda casa, que fizeram esse belo trabalho. Também quero agradecer muito aos nossos clientes. E lembrando, quer construir? Vem comigo! Já estamos de volta para o nosso segundo bloco. Você viu aí os nossos parceiros? Então, quer fazer parte também, investir numa terra fértil que vai dar retorno para você, abençoar para ser abençoado? Procure a gente lá, tá bom? E você vai ter a sua empresa em evidência aqui no nosso podcast. Vamos continuando então, o Nilton André, o Toniel de Souza. Como surgiu a empresa Ebenezer? Então, a empresa Ebenezer surgiu, na verdade, né, de uma necessidade da igreja, né? Que o Nilton André estava pastoreando uma igreja, né? E aí, como a gente, algumas pessoas não sabem, a gente é concunhado, né? Então, a gente é família. São parentes, né? É parente. Aí, um dia eu tava com ele falou assim, ô Toniel, tem uma madeira e a gente tá querendo fazer uma tribuna. O que você acha, né, fazer? Né, Nilton? E aí eu falei, vamos achar algum modelo. Ele até tinha um modelo já. E aí a gente falei assim, então vamos... Mas nada de vocês vender para a igreja. Vocês faziam por necessidade daquela igreja. A gente fez como uma doação. Ah, entendi. Tipo assim, ele tinha madeira, né? O material ele já tinha. E aí faltava o quê? Faltava ferramenta, né? Faltava... E a gente sem saber fazer, a gente se aventurou a fazer. Nunca tinha feito? Nunca tinha feito, não. A gente nunca tinha feito. E aí... A gente reuniu as forças um domingo, né, Nilton? No domingo, na garagem da casa dele. Eu saí com ele ainda, porque nessa época ele estava pastoreando a igreja, eu não estava pastoreando a igreja. Aí eu saí com ele, ele falou assim, não, eu vou arrumar umas ferramentas com o irmão da igreja. Aí a gente foi lá no Grajaú, né, na casa de um irmão. Ele emprestou lá, foi uma tico-tico, né? Uma tico-tico, as milharadeiras. E a gente não tinha chave para parafusar. Assim, maquinário de parafusar, né? A gente, na verdade, a gente não sabia como fazer, mas a gente olhou ali naquele papel, naquela foto que o Nilton tinha, e a gente viu, não, vamos fazer. E eu creio sim, chefe, que Deus deu a sabedoria para nós naquela hora. Abriu a mente de Abriu a mente nossa. Que a gente começou a cortar as madeiras e começou a fazer dar certo, do jeito nosso. Claro, né? Que se uma pessoa profissional olhasse o nosso serviço naquele momento, ia achar 1001 erro ali, né? Porque a gente nunca fez. Então, surgiu assim de uma virada de chave. E aí, a gente começou a fazer, eu creio que ainda foi, acho que uns 2 finais de semana, né, pra gente fazer. Foi uns 2 finais de semana. A gente fez a tribuna, o Nilton levou pra igreja, colocou na igreja lá, e aí todo mundo que ia lá, né, Nilton? Olhava e falava, nossa, que tribuna bonita, que púlpito bonito e tal. Quem que fez? Daí o Nilton fala, não, foi eu que fiz junto com meu cunhado, né? Daí, mas quanto vocês cobram pra fazer? Aí surgiu a primeira tribuna que a gente fez. Que daí a gente passou a cobrar não a mão de obra, mas a gente passou a cobrar só o material. Só o custo. Né? Eu lembro que foi pra Nova Campina, né? Foi pra Nova Campina. Verdade. Aí a gente fez a tribuna da igreja de Nova Campina, né? Eu lembro que até na época a gente fez por R$200, né? R$200 a tribuna.
Aí eu tenho, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha foto do que a gente gastaria de material, o valor que gastaria de material. Sei que parece que na época sobrou acho que 40 ou 42 reais para nós dois. Vintão cada um. É, vintão de cada um. E aí a gente fez a tribuna e daí através daquela tribuna Deus começou a abençoar nós. Mais Entendeu? pedido. Mais pedido, né? Aí a gente já começou a fazer, a gente já começou também a pegar gosto também. A gente fez uma, fez duas, aí a gente já fez 3 e a gente começou a pegar gosto. Falou, não, vamos... Porque a cada tribuna que a gente fazia, a gente ia melhorando. Aperfeiçoava né? também, Aperfeiçoando. Tipo, aquilo que eu errei na primeira, na segunda a gente já não errava. A gente fala, não, aqui a gente vai fazer assim. E Deus dava sabedoria pra nós. Deus dava sabedoria. Por quê? Até porque se você for procurar vídeo na internet fazendo tribuna, não tem. É verdade. Não tem vídeo, ninguém explicando passo a passo como fazer uma tribuna. Então, a gente se aventurou e foi aprendendo aos poucos. E vocês não tinham intenção de abrir empresa até aí, então? Não tinha. Até então era apenas um hobby. Era um hobby. Era um hobby final de semana, depois do horário do serviço, né? E o Nilton trabalhava com fichado em carteira, eu também trabalhava na empresa fichado com carteira assinada. Então a gente não tinha, né? Tipo, a gente não podia sobreviver disso, né? Nós tínhamos nossas famílias, tinha famílias, compromissos. Então a gente fazia nas horas vagas. Aí eu lembro de quantas vezes, né? O Nilton chegava do serviço de tarde, só deixava a mochila no pé da porta e já nós já grudava ali, já fazia as coisas ali, a tribuna, e já começava a mexer, já cortava. Era um prazer fazer. Não tinha cansaço, não tinha hora para dormir. Até porque a primeira tribuna foi, né, foi uma doação para a igreja, foi uma boa ação que nós fizemos. Eu lembro até hoje ainda. O dia que eu cheguei no Toniel, falei assim, a gente tava combinando alguma coisa, falei assim, domingo agora eu vou ficar em casa que eu vou fazer uma tribuna para a igreja tá com uma tribuna lá, e era uma tribuna muito feia, sabe? Não menosprezando quem fez na época, mas até era feita com tábua de pinos, e era um caixotão assim que por baixo começou a juntar uns ovos de barata lá, e chegava final dia de calor, nos cultos, nossa, começava uma bagunça lá. Então, o que acontece? Eu senti no meu coração de fazer uma tribuna para a igreja. E eu tinha uma tábua lá, e eu comentei com o Toniel. Até hoje eu sempre foco nisso. O Toniel teve uma muita boa vontade. Ele falou assim, não, eu venho, chama eu que eu venho. Que dia que você vai fazer? Eu falei, vai ser domingo. Não, eu venho ajudar você. Disponível, né? Disposição. Disponibilizou na hora ali, entendeu? Naquele momento que ele falou assim, eu venho, eu creio que Deus já traçou o plano, ó. E quando vocês sentiram, eu acho que dá para nós avançar um pouco mais. Vocês sentiram que era ali uma empresa nascendo ou não? Quando vocês identificaram isso? Foi a partir da 5ª tribuna que a gente fez. Quinta tribuna? A 5ª tribuna. A gente já tinha feito 5, né? Nas horas vagas. E daí a gente começou a fechar a tribuna com valores mais altos. Que a gente começou a passar a ganhar já daí alguma coisa em cima daquilo. Entendeu? Tipo, ganhar na mão de obra, né? Aí eu lembro até que a gente fechou uma tribuna para registro, né? A Igreja de Deus e Amor de Registro. É uma tribuna de grande porte, né? Que na internet... E como eles acharam vocês? Foi através da tribuna da igreja, da sede aqui. Foi virando referência. Foi. Porque depois das tribunas pequenas que a gente fez para as igrejas filiais, a gente fez uma para a sede. O pastor. Pra sede. Aí o pastor conheceu o nosso trabalho, indicou. Ele pediu para fazer uma para a sede, a gente fizemos uma para a sede. Aí ele tinha um amigo dele da cidade de Sorocaba que estava dirigindo o registro na época. E ele pediu pra gente fazer uma tribuna. Mandou a foto pra gente? Mandou a foto. Falou quanto que ficava e a gente... Inclusive, esse pastor também foi alguém que abençoou a nossa vida, porque essa tribuna teve um nível de dificuldade muito grande, que nós chegamos no ponto que nós ligamos pra ele, né, Tonel? Não vamos dar conta. Fizeram... Esse foi o desafio maior. Desafio maior. Falou, dali foi uma... Foi. Toniel falou pra mim assim, Nilton, vamos devolver o dinheiro dele, não vai dar certo, não vamos conseguir. Aí eu liguei pra ele, pastor, tá difícil aqui, acho que essa não vai sair. Ele falou assim, não, vocês conseguem sim. Eu acredito que vocês vão conseguir sim. Vocês vão conseguir, verdade. Ele falou, eu confio que vocês vão conseguir. Ora a Deus, ele falou, eu lembro até hoje, ele falou assim, ora a Deus, vocês vão, pastor Nilson Pina. Então ele falou assim, ora a Deus. Vocês vão conseguir. E que eu acredito que vocês vão conseguir sim, fica tranquilo. Inclusive ele tinha dado até o sinal já, uma entrada para essa tribuna, e eu falei de devolver para ele, eu vou devolver o seu dinheiro. Ele falou assim, não,
continua aí. Continua aí. Eu espero mais um pouco, se for Se preciso. precisar de prazo, eu dou mais não prazo tem pra vocês. problema. Você acha que isso foi fundamental para vocês dar o passo seguinte? Foi fundamental. Porque E se nós tivéssemos parado ali, talvez... Talvez vocês não tinham empresa hoje. Não tinha. Porque na empresa. realidade vocês têm que vencer esse desafio, né? E foi foi o maior prova, desafio prova. para levar. Né? Nós achamos que a dificuldade seria Fazer. construir, e nós conseguimos construir. Agora, para entregar essa tribuna no Foi seu mais destino, difícil ainda. Foi mais Difícil. difícil. Foi. Pra ter uma base, a gente saiu daqui de Itapeva, 7 horas da noite, né? Não lembro o dia da semana agora, mas saímos daqui de Itapeva umas 7 horas da noite, eu e o Nilton. Aí eu lembro que até minha esposa ainda falou assim, não vamos levar uma garrafa de café? Aí eu falei pra ela assim, não, nós vamos ali em registro, nós já volta já. Nós fomos, espera aí que eu volto pra janta. Fomos voltar outro dia cedo. Meu Deus. Fizemos bate e volta, fomos daqui até registro com a picape que o Nilton arrumou, na verdade, né? Eu trabalhava nessa época na Superbase, conversei com o meu patrão. Ele arrumou pra ele. Prestou uma... A gente só colocou a gasolina e foi. E fomos daqui em registro. Chegamos 3 e pouco, quase 3 horas em registro. Se perdemos no caminho. Tem a reserva indígena lá que fecha durante a noite. Nós não sabia. Nós não sabia que fechava. Nós fomos por lá. Aí nós chegamos até uma certa altura, estava tudo fechado, tivemos que pegar outro caminho. Se perdemos. Aí chegamos 3 e pouco lá na igreja, avisamos o irmão, o pastor estava lá esperando nós. Descemos a tribuna, descarregamos, lembro até agora, que a gente foi no bebedouro, tomou um copo de água e já pegou a caminhonete e já voltou para cá. Fomos chegar outro dia, 7 horas da manhã. Eu falei pro Nilton, eu tô desfalecido, eu não aguento mais. Ele falou assim, eu ainda vou trabalhar. Ainda foi pro trabalho, porque na época ele trabalhava. Vocês trabalhavam ainda? Ele trabalhava. Eu naquele dia eu não fui trabalhar. Eu fiquei direto no trabalho. E o Nilton ainda ficou direto no serviço, até porque ele tinha que devolver a caminhonete, né? Que tinha emprestado o patrão. Foi devolver a caminhonete e falou, vou ficar aqui. Ficou. E dali Deus começou a nos abençoar. Dali a gente começou a fechar tribuna para tudo quanto é lugar. Na realidade, a gente vê assim, para a gente começar a empreender, a gente precisa de resiliência. Na realidade, você ter determinação e garra. E na realidade, isso vocês têm de sobra, porque nós vivemos um pouco junto. Quem trabalha na roça, né, sabe que não é fácil, né, Tony? Né, Nilton? Levantar, igual eu com o Nilton, levantava 3 horas da manhã, você também. Uhum. Então, o que acontece? Você precisa realmente perseverar, né? Você precisa acreditar. E dali em diante, então, como se fosse uma base para vocês, né? Não conseguimos conciliar mais foi o que eu falei com o meu patrão. Eu falei assim, patrão, eu tenho um serviço, eu faço um serviço com o MDF, trabalho com tribunas, e eu não estou conseguindo conciliar os dois trabalhos. Mas vocês já conseguiam ter uma entrada satisfatória? Já estava dando... Mais ou menos o salário que vocês ganhavam na empresa já. Já estava tendo. Mas mesmo assim é uma coisa claro, que era incerta, né? E é claro que não era o mesmo salário também que eu recebia na empresa. Pouco menos. Pouco menos, porque nós não se dedicava também o 100%, tanto de horas, né? que a gente não era trabalha. 100%. Mas vocês acreditavam que ia dar Mas a gente certo. sabia que tinha potencial, entendeu? Se a gente se dedicasse mais tempo, a gente poderia produzir mais e com certeza a empresa cresceria mais. Então eu lembro que eu cheguei no meu patrão, falei para ele assim, olha, né, na época eu trabalhava na Superbase, né? Então eu cheguei no meu patrão e falei para ele assim, olha, eu preciso pedir a conta porque eu não estou conseguindo mais, eu tenho outro trabalho e tá muito bom e eu não estou conseguindo conciliar os dois trabalhos e eu vou ter que optar ou por um ou outro. E eu opto por trabalhar para mim mesmo e tal, e investir nessa parte. Ele falou assim, não, tudo bem, Deus abençoe você então. Eu vou conversar com meu pai, que no caso o pai dele era o dono da empresa e o chefe lá, geral. Ele foi, conversou com o pai dele, eu pedi a conta, falei para ele assim, não, pode me dispensar, eu estou pedindo a conta, vê lá como é que fica. Eles pegaram, fizeram a minha rescisão, fizeram o meu acerto, pagaram tudo que eu tinha direito, inclusive o meu patrão ainda pagou um dinheiro a mais para mim, falou assim, ó, esse dinheiro aqui é para você ter aí, é uma benção que eu estou dando para você, e que Deus abençoe muito você, e que você nunca precise, mas se um dia você precisar, as portas aqui estão abertas. Viu? E como a família de vocês, como vocês dois abriram mão do emprego e trabalhar registrado, né, um CLT, como foi a sua esposa, Toniel, a esposa do Nilton André, como eles receberam essa decisão de vocês? A minha esposa, em todo momento, ela me apoiou, né? Eu nunca tive, assim, algum problema assim com a minha esposa, ela dizer assim,
Talvez ela pode até que ela tenha tido alguma incerteza, Mas algum não medo, demonstrou. mas não demonstrou. Ela sempre esteve junto, sempre me apoiou, sempre me ajudou, né? E o que eu precisava era de apoio. E ela me deu apoio, né? Então, nessa parte eu não tive nenhum problema, né? Mas teve muitas pessoas de fora que criticaram e... vocês estão ficando loucos, vocês vão passar fome. E a gente... Só que a gente tinha a confiança em Deus, né? Verdade. A gente colocou Deus na frente e falou, não, vai dar certo. E eu falo assim, Jefferson, que o primeiro que tem que acreditar no seu potencial é você. Verdade. Se você for depender das demais pessoas que estão na sua volta, para eles bater nas suas costas e dizer vai, porque vai ser um sucesso, você vai ter pouca ajuda. Verdade. Vai ter pouca ajuda, entendeu? Poucos vão querer ver você Até bem. os seus amigos. Até os seus amigos vão duvidar Entre do seu aspas, potencial. na verdade, Alguns né? vão duvidar do seu potencial. Mas se você acreditar, ponhar na sua cabeça, não, eu vou e vou vencer, eu vou e vou conseguir, e colocar Deus na frente, Deus vai me abençoar, pronto. Deus Fechou. abençoe. Aí ligou na terra, ligou no céu. Verdade. Né? Então, a Bíblia fala que se dois de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa, já concordar no céu. Então, eu e o Nilton concordamos, né? O Nilton concordou de pedir a conta, eu também pedi a conta do meu trabalho, né? Eu trabalhava fechado, e eu lembro até que eu cheguei no patrão, no rapaz do escritório, e disse pra ele, olha, eu não vou vir trabalhar mais. Ele disse, eu tava com 2 anos e... acho que 2 anos e meio, acho, mais ou menos isso, de empresa. E aí era um serviço difícil, né? Serviço de resinagem, né? Que a gente sabe que é sofrido, um serviço sofrido, né? Um serviço que a pessoa levanta de madrugadinha, muitas vezes chega de noite, e muitas vezes não é bem reconhecido, bem remunerado como deveria ser. Trabalhei nesse né? já, não consegui se aí, adaptar. Sofrendo ali, as pessoas, né? Vendo o sofrimento da gente. E daí eu cheguei no patrão, né? E cheguei no patrão, e até que nessa época eu tava ganhando bem nessa empresa. Tava ganhando bem. Não era motivo pra eu sair. É que você acreditava mesmo. Eu acreditei mesmo. Foi uma vocação que eu acreditei, entendeu? E aí eu tava ganhando até bem. E aí eu cheguei no patrão e falei pra ele, olha, a partir de amanhã não veio mais. Me dispense. Ele disse, mas o fulano e tal, que o dono da firma aqui, ele não tá fazendo acerto com ninguém. Falei pra ele, não tem problema, eu tô pedindo a conta. Mas você vai perder tudo, rapaz. Você vai perder seguro-desemprego, vai perder férias, vai perder os seus direitos trabalhistas. Eu falei, não tem problema. Eu sei que eu tô indo pra uma coisa grande. Daí ele falou bem assim, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou trabalhar pra mim mesmo. Ele falou bem assim, mas então boa sorte pra você então, rapaz. Eu vou conversar com o patrão e eu marco o dia do acerto pra nós dar baixa nos papel. Eu falei, tá bom, fechou. Saí de lá, saí feliz. Aí quando ele deu o dia, ele mandou mensagem pra mim no WhatsApp. E aí ele mandou mensagem e disse, pode vir aqui no escritório para nós fazer o acerto. Aí eu fui no escritório e fui surpreendido. Quando eu cheguei lá, ele tava pagando para mim meus direitos, tava pagando o 13º, tava pagando tudo. Que benção. Tava pagando o fundo de garantia, liberou o fundo de garantia, porque como pede a conta, ficaria preso, né? Ficaria retido. Aí ele disse, não, o patrão, conversei com o patrão, e o patrão disse que você foi um bom funcionário e que ele vai liberar tudo para você. Olha, eu falei, que benção, né? Aí eu peguei também esse dinheirinho e já injetemos também, né, Nilton? O Nilton injetou uma parte, a gente injetou outra parte. E foi começando a dar andamento. Compramos a primeira máquina nossa, foi com esse dinheiro, né? A primeira máquina que a gente teve e foi uma benção de Deus. Então, tudo caminhou de acordo com Deus queria, né? Verdade. Mas foi aquela história, né, Tonel? Foi um ato de coragem. De coragem. E você, Nilton? Eu me lembro, o Tonel chegou e falou para esse Nilton, tô pensando em ficar trabalhando só com marcenaria, só com tribuna. Quem falou? O Tonel falou. Aí eu falei, opa, é bom. Eu já imaginava que a gente ia por esse caminho mesmo, né? Só que, tipo assim, na época eu pagava o carro, né? Tinha acabado de comprar o meu Onix 2013, estava pagando quase R$1.000 de parcela. Eu já falei assim, ó, eu tenho algumas coisas para ponderar, tenho também responsabilidade no meu serviço lá onde eu trabalhava, mas eu creio que vai dar certo sim, Tonel. Vamos orar nesse sentido, né, Tonel? Falei assim, vamos orar nesse sentido, eu creio que vai dar tudo certo. Aí, Tonel falou assim, não, então tá bom, então eu já vou acertando lá, já vou conversando lá na minha empresa, que para mim é mais fácil lá. Daí eu falei assim, então tá bom. E eu vou acertando com o meu patrão, já vou preparando eles já, para que a gente possa sair, né, com cabeça erguida. É o que a gente sempre comenta com o nosso funcionário, né, com os nossos colaboradores. O mais importante de tudo, você numa empresa, é você sair com a cabeça erguida. Verdade, né? Isso é importante. Deixar a porta aberta. Deixar a porta aberta. Você dá o seu melhor, você fazer o seu melhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E sem falar que
Se você fizer o correto, você nunca vai dar um passo para trás, você vai estar sempre andando para frente. Inclusive, né, lá onde eu saí, na Superbase, até hoje as pessoas falam, ó, teve um rapaz que trabalhou conosco aqui, ó, e hoje ele é patrão dele mesmo, hoje ele trabalha para ele mesmo. Então, não existe impossível quando a pessoa quer fazer correto, não existe dificuldade. Você tem barreira, tem dificuldade, mas você transpõe tudo. Basta você ter foco e perseverança, porque a dificuldade vem, né, Toniel? Passamos já muitas dificuldades, passamos por muitos momentos difíceis, mas o importante é você estar focado. Se você saber que você não está ali para brincar, não está se aventurando, não é uma aventura, né? Na verdade, tem convicção do que está fazendo, Nós não né? coloquemos nosso ganho, nossa família em risco por uma aventura, né? A gente sabia o que a gente estava querendo. Lógico que sempre tem aquela ponderação, sempre tem aquele negócio que você pensa, mas você acredita em Deus. E a sua família também apoiou também? Não, da minha parte, tranquilo. Minha esposa também, sempre focada, né? Ela sabe também que eu sempre fui um cara focado, sempre com um passo de cada vez, devagar, mas sempre avançando. Então, e como vocês decidiram escolher o nome da empresa? Porque, na realidade, assim, o nome da empresa é muito importante, né? E a gente vê que esse nome é um nome que representa bem a empresa de vocês, né? Então, tá. Nome da empresa. O nome da empresa é o seguinte. O Toniel perguntou para mim um dia assim, Nilton, que nome nós vamos colocar da empresa? Eu falei assim, fica a seu critério. Escolhe o nome aí. Aí o Toniel escolheu esse nome, Ebenezer. Ebenezer. Eu sempre comentava com ele, falava, olha, nós só estamos sobrevivendo porque Deus tem nos ajudado. E aí a gente, né, baseou pela Bíblia, né? Ebenezer, né? Que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que então, bênção. E desde que a gente colocou esse nome, né, Nilton? Graças a Deus, nunca faltou serviço. Já teve pessoas que pediram pra gente trocar o nome. Pediu pra trocar o nome. Teve uma pessoa aí, uma pessoa bem influente, aí até falou uma certa vez, ele trabalha com arquitetos, né? Ele é decorador e tal. Até falou assim, vocês têm que trocar o nome da empresa de vocês, colocar um nome mais acessível, que as pessoas entendam melhor. Aí o Toniel falou assim, a gente sabe o significado que tem esse nome pra gente e se Deus quiser, a gente vai levar até o fim com esse nome. Personalidade, né? Isso é muito importante. E um nome inconfundível, né? E a gente, graças a Deus, tem sido abençoado e tem tido sucesso com esse nome da empresa, porque toda vez que alguém fala Ebenezer, está reconhecendo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tá louvando a Deus, é uma maneira da pessoa também invocar o nome do Senhor. Quando chamou, né? Ebenezer. Quem que é o Ebenezer aí? Tem pessoas que perguntam. Quem dos vocês dois é o Ebenezer? Nenhum dos dois. Quando eu tô o Toniel e o Nilton. Quando eu tô na obra, eu sou o Ebenezer. Para outros, o Toniel é o Ebenezer. Mas o nome do Senhor tem sido glorificado através dessa empresa, através desse nome. E vocês conseguem pontuar, depois que a empresa começou a existir, qual foi os maiores desafios? Foi relação entre vocês dois? Ou foi clientes? Qual foi os maiores desafios que vocês tiveram? Que vocês tiveram que se adaptar, tiveram que se reinventar, tiveram que olhar e estudar a nova tendência do mercado. Qual foi os grandes desafios que vocês tiveram no começo, já que vocês estavam dando andamento já com a empresa, tudo certinho? O primeiro desafio que a gente teve já no começo foi dessa mudada, né? De tribuna para móveis. Vocês não faziam móveis? Não fazia móveis, não. Só tribuna? Só tribuna. A intenção era isso? A intenção era isso. Tanto que quando a gente começou, teve uma certa pessoa da cidade que me chamou e quis me intimidar, né? E falou assim, olha, aqui na cidade você sabe, né? Que nós trabalhamos nesse valor X. E eu até falei para ele, não, pode ficar tranquilo, eu não vou mexer com móveis. Eu vou mexer só com tribuna. Não era a intenção de vocês fazerem móveis? Não era a intenção. E aí a gente viu a necessidade do mercado, né? E a gente abraçou mais esse nicho, né? De mercado. Então a maior dificuldade que a gente teve foi aprender a confeccionar o móvel. Foi difícil? Tribuna a gente sabia de cor. Tribuna a gente sabia. Pegamos o jeito. Porque na verdade, Jefferson, tudo que a gente sabe foi Deus que deu capacidade pra gente. Porque a gente nunca teve um professor, alguém que chegasse e falasse, olha, vocês estão fazendo errado desse jeito, vocês têm que fazer assim. Não. Nunca ninguém questionou e tentou nos ajudar. Entendeu? Tanto que a gente não procurou ajuda com ninguém. Tipo, a gente poderia ter ido em outras marcenarias, visto como que eles faziam e trazer para o nosso mercado de trabalho. Não. A gente sempre foi aprendendo de acordo com o que a gente sabia. Deus foi dando sabedoria, a gente foi colocando em prática. Desenvolvendo. Foi desenvolvendo. E a gente foi assim, melhorando dia após dia. Então, o primeiro desafio foi essa mudada aí que a gente mudou de tribuna para móveis.
Porque o nosso foco é sempre entregar o melhor, né? O melhor. Então a gente sempre, não ficou legal, vamos fazer de novo. Se vamos for preciso, fazer. desmontamos, Faz de novo. cortamos e fazemos tudo de novo. Porque a nossa vantagem é essa, eu com o Tonel. O Tonel sempre, quando tá alguma coisa, ele chega assim, o que você achou, Newton? Eu olho assim, vamos mexer de novo. Ou de repente eu também faço, o Tonel tem toda a liberdade de chegar e falar assim, Newton, acho que não ficou legal assim não. Você até perguntou se dificuldade interpessoal entre eu e o Tonel, nós nunca tivemos atrito a respeito de trabalho, né? Não só porque a gente já se conhece há muito tempo, né? Há mais de 20 anos também, sempre se conhecemos. Mas quanto a trabalho, eu não vejo isso porque eu sou mente aberta, ele é mente aberta, e eu sei que eu não sou dono de tudo, que eu não tenho conhecimento de tudo, e o Tonel também tem a humildade de reconhecer que tudo que ele sempre fala, Newton, o que você fizer para melhorar, tá feito, né? E também eu sei que ele tá lá dando o melhor dele, então da minha parte eu sou e isso é importante para uma empresa sobreviver. Um ajudar o outro, né? É o que eu sempre falo também para os funcionários que estão conosco instalando os móveis, capricha, segura com cuidado, não deixa arranhar, não deixa cair, porque o pessoal faz com tanto zelo lá, o Tonel cuida para que não fique um cisco de poeira em cima do móvel, não vai chegar aqui na obra que vocês vão deixar arranhar, então, cobra. Né? Então vamos com todo cuidado, o Tonel cobra lá, a gente tem que cobrar também. E outra maior dificuldade que a gente teve foi a respeito de acompanhar a tecnologia, né? Porque hoje é tudo em 3D, né? Antigamente você pegava um papel de pão, você desenhava um móvel para o cliente e falava, vai ficar assim. E o cliente aceitava, mas hoje não. Hoje se você chegar aí e querer desenhar uma folha sulfite, um móvel para o cliente, não, eu quero ver como é que vai ficar depois de aberto. Vocês têm o projeto? Você tem o projeto, vocês fazem o projeto? Aí a gente faz o projeto. Então a gente teve que principalmente eu assim, eu tive que aprender também do zero a projetar um móvel. Né, pegar e aprender pelo programa e fazer e projetar um móvel em 3D para apresentar para o cliente antes de fechar o contrato. Aí vocês definiram então o segmento de vocês. E aí vamos agora para o móvel planejado e estamos aí. Viu? E no começo vocês já tinham funcionário ou não? Não, no começo era só eu e o Newton. E aí o primeiro foi difícil? Foi difícil. Não vai falar agora, nós vamos para um intervalinho, tá bom? Então, e já você vai saber. Então, tá bom. Porque no começo é difícil, né? Difícil. Muito difícil. Muito difícil. É só nós dois mesmo. Verdade. Nós vamos para um breve intervalo então, tá? E nós voltamos já. Compartilhe, tá bom? Você vai ouvir os nossos parceiros aí, tá bom? Enquanto isso você vai lá tomar água, um cafezinho também, né, Zinho? O Zinho tá aqui na tecla com a gente, né? Está aqui sempre ajudando, colaborando. E é rapidinho o nosso intervalo, tá bom? Não sai daí, voltamos já. Vamos continuar então aqui. Vocês definiram então o segmento para móveis planejados. Isso. E no começo, vocês tinham colaboradores ou era só você com o Newton? É só nós dois, né? Comecemos nós dois só nós dois. Trabalhávamos até umas horas, né? Mas chegou um momento que o Matheus, né, se voluntariou. Ele começou a ir participar e falou pro pai dele que queria colaborar conosco. Começou voluntário, né, Tonel? Conta aí. Foi voluntário. Pela fé. Pela fé. Ele só passou a receber salário depois que a gente contratou o primeiro funcionário oficial, né? Depois de quanto tempo? Acho que foi mais ou menos um ano, mais ou menos ainda. Um ano. Então o que a gente obtinha de resultado, né? A gente sempre dava alguma coisinha pra ele, né? Mas tipo assim, não tinha nada fixo ainda, né? Tipo um salário fixo, mensal ou por dia. Hoje ele é chefe de setor. Hoje ele é chefe de setor, né? Na área de... Hoje a parte de estrutural, montagem, essas partes, tudo com ele. E ele gosta. Ele tá pegando gosto pela coisa, né? Aí é bom, né, Newton? E eu louvo a Deus pela vida dele, né? Que ele tem se esforçado muito, tem me ajudado muito mesmo. Falo que ele tem um potencial muito grande, né? E a maioria todas as montagens, sem exceção, na marcenaria, é ele que faz, né? Tanto que ele é meio que quase líder de equipe na marcenaria também, porque ele orienta o pessoal e ele ensina o pessoal também. Então eu vejo algo muito importante na vida dele, que ele tem pegado gosto pela marcenaria, né? Isso é importante. Quantos colaboradores vocês têm agora? A gente tem um total de 8, né?
Total de 8. Juntando comigo você, né? Isso, são 6 na verdade. São 6 funcionários e mais eu e o Nilton, né? E como vocês veem o mercado de trabalho para o segmento de vocês aqui na cidade e na região também? Porque vocês atendem a região também, né? Sim. É muito bom, muito bom. Na verdade, nós não vencemos a demanda, né? Nós somos uma empresa pequena, vamos dizer, né? Mas nós somos uma empresa que a gente não consegue atender a toda a demanda que Itapeva tem um potencial muito grande. A gente queria ter uma estrutura maior, ter um atendimento melhor ainda, porque a demanda é muito grande. Muitas vezes a gente tem que rejeitar trabalhos por causa da questão de prazo, porque a gente não vai pegar um serviço que a gente não consegue entregar. Não consegue entregar, a gente nem pega. Isso é compromisso com o cliente, né? Então, é um compromisso. E muitas pessoas, eles não têm a disponibilidade de esperar. Não é que eles não querem, que o Tonel tocou no assunto. Quando o cliente pode, ele fala, eu faço questão de esperar, nem que seja 3 meses, 4 meses. Mas muitos estão entrando na casa naquele momento, não tem como esperar 6 meses pelos móveis. Porque já esperou para construir a casa, né? Já esperou para dar acabamento final. Verdade. E agora quem está construindo fica quantos anos aí? 2 anos, 1 ano em construção? Geralmente quem está construindo está saindo do aluguel, né? Está saindo um favor, uma ajuda. Então a gente entende que muitas vezes não é que a pessoa não quer esperar, é porque ela não pode esperar. Quem vai morar numa casa sem ter os seus móveis? E muitas vezes, infelizmente, a pessoa acaba caindo em cilada, porque daí parece o oportunista, que fala, não, eu faço em 1 mês. 15 dias tá lá o seu móvel instalado. A gente já perdeu o orçamento porque a gente pediu 40 dias para um cliente, chegou o outro e falou, não, faço em 10. E não faz nada, não porque fez nada. Não tem lógica isso. A gente fez um serviço numa loja na cidade também, que o outro concorrente pediu, a gente pediu 45 dias, né, porque é bastante serviço, e aí foi um outro lá e falou, não, faço para o senhor em 20. Nossa, metade? Faço em 20. Ela falou, então, e o valor era quase a mesma coisa, ele cobrou um pouco a mais ainda do que a gente tinha cobrado, né? Ela falou, não, vou fechar com ele faz em 20. Aí eu até liguei pra ela e falei, dona, a senhora vai fechar com nós e tal, porque a gente tá fechando a agenda esse mês e tal. E ela falou assim, então, rapaz, eu não vou poder fechar com você, eu fechei com outro marceneiro. E ele disse que vai entregar em 20. Eu falei, então tá bom, que Deus abençoe, né? Que tudo dê certo, né? Aí depois ela me retornou, depois de 4 meses, ela me retornou e falou assim, tem que fazer com você, porque olha, o rapaz pegou, entregou só uma parte, entregou tudo mal feito, olha, aqui tá caindo, aqui tá quebrado, aqui tá isso, aqui tá aquilo. Aí a gente pegou o outro serviço dela, falei pra ela, o prazo é 45 dias ainda. Ela falou, não, eu espero. E a gente fez pra ela e estamos fazendo e tem muito mais pra fazer ainda. Então a gente criou um vínculo ali com aquela cliente. Ela falou assim, olha, se eu tivesse feito com vocês, não tinha me arrependido. Na realidade, vocês têm o compromisso com o cliente. Vocês não querem só pegar o trabalho. Não é só pegar. Não, vocês querem fechar com a pessoa o orçamento e vocês querem cumprir também. Cumprir isso. A gente sempre fala, a gente fala algo que a gente pode cumprir. Isso é importante. A gente já rejeitou, assim. o orçamento de final de ano, que foi o ano passado, acho que de quase 100 mil. Quase 100 mil reais em imóveis. Né, que a gente teve que rejeitar. Por quê? Porque o cliente queria para a primeira semana de janeiro, e isso era na metade de dezembro. Eu falei para ela, isso é impossível. Aí ela até falou para mim, mas tem um outro marceneiro que vai conseguir para mim. Eu falei, então tá bom, boa sorte para você, Deus abençoe, né? Mas a gente sabe, que não é fácil, porque móvel, ele dá um pouco de trabalho e para sair com qualidade, né? Então, se fazer um negócio mal feito, faz rapidão, mas fazer com qualidade leva tempo. Leva tempo e não é um negócio do tipo assim, de hoje para amanhã tá pronto. Não é. Então leva tempo e quanto mais tempo você gastar naquele móvel, mais qualidade vai ficar. Verdade, viu? E nesse segmento de vocês têm parceiro também? Qual a importância das parcerias no ramo de vocês? É bom, hein? É grande. Nós temos uma convivência muito boa, não somente com pessoas de outros setores, mas também com pessoas da própria área, né? Que eu costumo sempre dizer, né, que a gente na verdade não tem concorrente, né? A gente tem parceiros, né? Tem pessoas que também são marceneiros, né? São várias outras empresas de marcenaria que sempre estão ali nos ajudando, sempre estão procurando um auxílio conosco também. E o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. O que a gente precisa, a gente também não tem vergonha, chega lá, conversa e vai bem. E também temos conhecimento com muitos empreiteiros, temos conhecimento com pessoas da área técnica, da área de arquitetura, com designers de interiores. E isso tem focado bastante, tem ajudado bastante, porque muitas pessoas
todo o nosso trabalho quase é feito sobre indicação, né? Muitas pessoas às vezes veem o nosso trabalho no Facebook, mas não vai fechar serviço com ninguém sem primeiro procurar uma indicação. Então, sempre sendo indicado, sempre sendo bem falado, a gente tem trabalhado bastante, pegado muitas pessoas, e aonde a gente anda sempre tem referência, né? Seja, Isso é importante. chega numa obra, conhece pedreiro, conhece pintor, conhece vidraceiro, eletricista, marmoreiro, né? Marmoreiro. Tem o Marmo aí, nosso amigo também, tá sempre indicando parceiro. a gente. Às vezes você vai lá no cliente, o cliente fala assim, foi o marmoreiro que te indicou, foi o vidraceiro que te indicou, foi o pedreiro aqui que falou o seu telefone para mim. Isso é importante. Eu quero dar um ponto positivo para vocês também, que assim, a gente acompanha um pouco vocês, né? Apesar de nós às vezes não conviver muito, mas nós já convivemos lá atrás, né, Antônio? Eu e o André, né? Passamos bastante coisa junto, mas uma coisa que eu vejo em vocês muito importante é vocês sempre procurando melhorar. Vocês indo nos eventos, né? Vocês acho que participaram recentemente lá no evento de São Paulo, né, Nilton? Você com o Toniel. E também uma coisa importante, vocês levar os funcionários para eles conhecerem e se aprimorar também. E isso, na realidade, é muito importante. Todo investimento que a gente deposita no funcionário, a gente não é perdido, né? A gente vai obter retorno depois, né? E tanto que aí eles ficam gratos, né? E aprendem também, né? Porque todo conhecimento sempre é bom passar para frente. É verdade. Então aí a gente participou da Formobile esse ano, né? Esse ano de 2022. A gente o ano retrasado a gente não participou, foi no outro por causa da pandemia. Não teve, né? A gente participou da Expo Sorocaba, né? Isso. Foi com a Gemade, foi isso? Foi com a Gemade. Foi com a Gemade. A gente também já teve na Gemade em Ponta Grossa, Campinas, visitando. A gente já teve na Léo Sob Medida em Campinas. E a gente já teve numa fábrica de móveis em Sorocaba também. Então a gente sempre está procurando inovar, né? E uma hora a gente vai até para Milão, se for preciso, né? Buscar alguma coisa lá e trazer, não é? Porque o móveis é tendência, assim, né? É tendência. Todo ano muda. Todo ano muda. Tem uma coisa nova. Todo ano tem coisa nova. E o cliente não pode ficar para trás. O mercado ele está em expansão, tá girando, né? Está girando. E como que o cliente vai saber? Se muitas vezes ele não sabe com quem que ele vai conseguir aquilo para satisfazer o desejo dele de ter aquele móvel. Então aí o marceneiro estando bem informado, o marceneiro fala, não, a tendência agora é esse material. Tem marceneiro que fala assim, eu não trabalho com vidro, eu não trabalho com portas não trabalho com isso, não trabalho com isso, trabalho com aquilo. Então a gente procura trabalhar com tudo quanto é tipo, unindo madeira com ferragem, unido madeira com vidro, unido madeira com pintura, entendeu? Então são vários segmentos, madeira com espelho, é tanta coisa, madeira com iluminação. Nossa. Entendeu? Então são tantos segmentos que a gente tem que procurar correr atrás desses conhecimentos para poder, para não ficar para trás. Tem que seguir a nova tendência do mercado. Se você não seguir, você fica para trás. E apresentar o melhor para o cliente. Verdade. Então hoje vocês se vê uma empresa estabilizada aqui na cidade. Isso, com certeza. Na região também vocês atendem, né? A gente atende Buri, Ribeirão Branco, Itaberá, Tararé, Nova Campina, né? A gente já fez serviço, tem em São Paulo, né? Tem em São Paulo. Tem em São Paulo, tem um cliente aí nosso aí que pediu pra gente fazer um serviço lá. Chamou da gente estar aqui, falou assim, não, eu quero vocês lá. Porque eu conheço vocês, eu conheço o trabalho de vocês, eu quero que vocês vá lá. E o Nilton foi lá e atendeu o cliente. Eu falei pra ele, vai ficar mais caro. Mais caro ir lá, né? Viagem do ele falou, não, eu pago, eu tô disposto a pagar. E o Nilton foi lá e desenvolveu um bom trabalho lá. E o cliente, né? Sempre a gente coloca o cliente em primeiro lugar. Né? Desde que dê nas possibilidades da gente, a gente atende todo mundo. E aí ficou muito feliz, falou, puxa vida, nossa, agradeço mesmo muito vocês por terem ido disponibilidade, lá. né? Ele sabia, né? Na verdade, eu falei para ele assim, olha, estamos corridos, temos vários compromissos, mas vamos dar uma força para você lá. Depois ele agradeceu muito, pagou, né? Isso. Pagou mais do que foi pedido ainda e falou assim, eu agradeço muito vocês. Eu sei que vocês estão na correria aí, mas vocês se dispuseram aí lá. E isso a gente ganha um ponto com o cliente, né? Porque é um cliente que, né, sempre volta o outro. Aí tem vários empreendimentos aí na cidade de Itapeva também, tem umas 4, 5 empresas aí. Na verdade, você cria vínculo com o cliente, né? E toda vez que precisa,
Ele chama nós. Já sabe, né? Referência, né? Ebenezer Viu? Planejados. E na pandemia, vocês tiveram alguma dificuldade antes da pandemia e pós pandemia ou não? Para vocês não afetou nada? Em parte de trabalho, foi só os primeiros dias. Inclusive eu com o Nilton ficamos, Mas por causa do decreto, do né? decreto. A gente Parou a obedeceu. cidade. De não decreto, poder trabalhar, né? Não poder trabalhar, a gente ligou para os clientes, reagendou, explicou para eles, até os clientes também entenderam. Falou, não, a gente sabe que agora não é momento de ficar aglomerando, né? Até porque a gente também sentia uma certa responsabilidade de estar entrando dentro da casa de um cliente, saindo da casa de um cliente, indo para a casa de outro cliente. Então a gente tem a responsabilidade que a gente não quer levar a doença para a casa de ninguém, entendeu? Ainda que a gente usasse máscara e tal, mas a gente sabe da responsabilidade. Mas na área financeira, assim... Foi tranquilo. Na área financeira não faltou teve serviço. não afetou? Pelo contrário. Não tivemos, acho que foi um dos melhores, melhor um dos melhores Verdade? anos da nossa vida. Porque a empresa está crescendo, então cada ano ela cresce o um pouquinho melhor mais. ano. Entendeu? Faz sentido, porque tem muitas pessoas que tiveram tempo daí para ele planejar melhor também, né? Planejar, isso. Todo mundo inventou de querer mudar um armário, fazer uma Já que estava na casa mesmo? Isso. A dona de casa ia falar, vamos mudar aqui. Foi bom. Tá? Deus tem nos E para nós abençoado. foi bom. Foi ótimo. E nesses anos que vocês estão aí no mercado, enfrentando, sabe que empreender não é fácil. Vocês já pensaram em parar alguma vez? Assim, acho que não vai dar, tá difícil. Vocês já tiveram esse pensamento ou não? No comecinho, um pouquinho. Mas agora não mais. Agora já tá no começo, sólido, quando né? a gente tava começando, tava muito difícil, né, Neto? A gente até, talvez, acho que nem comentou um com o outro, mas a gente pensou. Gente, acho que eu vou parar, né? Vou voltar a trabalhar. Mas no dia tava lá animado, mas não. no outro dia tava lá de novo. Mas eu já digo assim que da minha parte, eu nunca pensei em parar, assim. Sempre pensei que já tô ali, vamos tocar, dali pra frente, entendeu? Eu tive muitas, depois que eu comecei a empreender, eu tive muitas oportunidades, né? Que a gente tem muito conhecido, eu tive muita chance, muitas pessoas chamaram eu para trabalhar de novo, sabe? Inclusive, acho que eu nem comentei com o Toniel, mas eu tive uma proposta muito boa. Uma pessoa queria montar uma indústria e me chamou para trabalhar para ele, entendeu? Falou assim, conheci você e tal, você é gente boa, queria que você trabalhasse comigo. Mas eu olhei para ele e falei assim, não, já tenho a minha empresa e eu acredito lá, eu vou focar lá e eu vou dar o meu melhor lá. Eu acredito que lá só tem que crescer. E vocês olhando agora para trás, onde vocês estão agora? Não só financeiramente, mas, igual você falou, vocês empregando 8 pessoas, ajudando a família dessas pessoas, levando alegria e realizando o sonho das pessoas, né? O que vocês vê que vocês tomaram a decisão certa? Eu acredito que certeza. Sim. Com certeza. Com certeza. Foi uma decisão muito acertada. Principalmente em relação ao nicho que a gente... Foi um nicho que a gente não foi assim... geralmente as pessoas têm uma estratégia, né? Procuram um nicho de mercado, estudam um nicho, eles focam, procuram saber como que vai ser logística, um monte de coisa, para daí ele investir em algo para montar uma empresa ali. Que é o caminho, né, correto de se fazer. Nós não, a gente foi... Deus foi tomando os caminhos, a gente foi sendo levado por aquele caminho e entramos num nicho que, graças a Deus, não tem o que reclamar. É muito bom, muito serviço, não falta trabalho. É um trabalho também que não é exaustivo, assim. Tem as responsabilidades, né? Porque todo o trabalho tem as suas responsabilidades, todo o trabalho tem as suas dificuldades, mas é algo que dá pra gente levar, né, Tonel? Inclusive, a gente está aprendendo cada dia mais. Todo ano a gente senta e fala, esse ano vamos fazer diferente, tá ficando puxado para mim. O Tonel sempre fala assim, aqui na marcenaria, aqui na produção, aqui, tô precisando de alguém para me ajudar aqui, tô precisando, né, tem o Matheus que tá lá, que agora... Dividindo a responsabilidade, né? Dividindo, né? Um A gente trabalha outro, também né? com 2 equipes de montagem, entendeu? Então já é algo que tira um pouco da responsabilidade de ficar em uma só, porque antigamente era só eu e o Tonel, né? Peso pesa. Peso pesa. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Viu? E vocês tiveram algum desafio assim na área administrativa, financeira, sobre
administrar mesmo a entrada, a saída da empresa, porque ele sabe que isso é muito importante. Porque às vezes muitas pessoas eles pecam nisso, às vezes a empresa ela tem cliente, tem entrada, mas às vezes falta administração financeira, né? Porque é um desafio para a gente que às vezes não tem um curso superior, não é formado na área financeira ou administrativa, você administrar o dinheiro da sua empresa. Vocês tiveram alguma dificuldade nessa área ou vocês já tinham uma noção, ou vocês aprenderam com as situações da vida que ensina a gente? Como que foi para vocês? Deixa eu dar o meu ponto de vista aqui, o que acontece com o dinheiro, né? Aí o Tonel pode falar a parte dele, mas no meu ponto de vista, a gente tem se saído bem, porque a gente trata o dinheiro das pessoas com responsabilidade, né? Isso é o importante, né? Dizer que tem um método, que tem uma filosofia ali, né? A gente não tem uma formação assim em administração, mas o segredo do bom administrador não é fórmulas, não é uma faculdade que vai fazer o cara. Eu acredito que, não menosprezando quem faz finanças, não menosprezando quem tem uma faculdade, nível técnico, que possa ter, melhor ainda. Mas o segredo mesmo de tudo que eu penso é a responsabilidade com o dinheiro alheio, né? A gente trabalha com o dinheiro dos nossos clientes. Então, o segredo é você ter a responsabilidade, você saber que não é seu. Não é tudo dinheiro, né? gente. Você pega ali o sinal, você pega 50%, 60% de um cliente aí para comprar material, você não vai poder gastar aquele dinheiro. Então, o Tonel sempre está ali focado também, ó. Tem que comprar material de tal pessoa, tem que comprar material de tal pessoa. Então, é esse o segredo, porque muitas pessoas pegam lá, fecham um serviço de 100 mil, a primeira coisa que vai fazer é trocar de carro, comprar uma chácara, comprar um terreno. Entendeu? Comprar um terreno. E aquele dinheiro, na realidade, não é dele, porque depois ele vai ter que comprar o material para entregar aquele imóvel. Como que ele vai fazer depois? É que é aí que muito se perde, né? Na realidade, a empresa precisa de uma saúde financeira. Saúde precisa. Então, é isso aí mesmo. É isso que o Newton está dizendo mesmo. O dinheiro, não é tudo o dinheiro que entra que é da gente. Né? Tem que ter uma tem que separar as contas da gente das contas da empresa, né? Porque, que nem o Nilton falou, a pessoa pega 100 mil e ele acha que é dele, não é dele. Hoje nós temos o nosso Prolabore, né? Eu tenho o meu salário, o Prolabore, o Tonel tem o dele, pagamos o salário dos funcionários e o demais é da empresa, é para material, é maquinários. Para maquinário. Tanto que a gente, quando começou, tinha uma máquina, só hoje a gente tem uma máquina grande, tem coladeira de borda, tem refiladeira de borda, tem central de furação, tem computador com software avançado para poder fazer os projetos. Então a gente está melhorando dia após dia. Vocês fazem em 3D já então agora? Em 3D o projeto, isso. Agora não é em folha de papel. Não. Folha de papel não acabou. No projeto em 3D, para o cliente ver tudo certinho. Então tudo isso leva a custo. Então tudo isso não é da gente, é da empresa, né? Então a gente separa o que é da gente e o que é da empresa. Quais são o plano de vocês e projetos para o futuro? Com a graça de Deus e com a ajuda de Deus, a gente quer crescer muito mais ainda, né? Poder alcançar novas metas, poder alcançar novos clientes, né? E a satisfação do cliente é a nossa maior alegria, de poder ver a pessoa feliz, né? Realizado com a compra daquele imóvel, com a compra daquele planejado, né? E traçar metas. A gente quer crescer muito mais ainda, assim que Deus nos ajudar, a gente vai dando um passo após o outro. E o nosso lucro também, né? Que ninguém empreende, as pessoas empreendem com um certo sentido, né? Que a gente quer dar um suporte para nossa família, né? Graças a Deus o Tonel tem dado um apoio grande para a família dele. Quem é pobre já sabe, já passou por dificuldade, né? Já sabe o que é você muitas vezes chegar ao dia de pagar o aluguel, não ter o dinheiro, você chegar na casa, a dispensa tá baixa e você não ter o dinheiro para ir no mercado. Então a gente sabe que a nossa meta é crescer, para dar o melhor para nossa família, para sustentar nosso lar, para ter orgulho. E ajudar também os funcionários, né? Conforme a gente crescer, que o Nilton sempre fala. Conforme nós for crescendo, vocês vão crescendo também. Junto. Entendeu? Estamos crescendo junto, porque nós somos uma família, né? Viu? Se nós aqui, eu falo você e o Nilton, que nós conhecemos a história um do outro. Se nós tivéssemos uma oportunidade de nós começar numa empresa como a de vocês, eu acho que nós adquiríamos muito mais experiência também, né, Nilton? Né, Tonel?
Nós não tivemos essa É oportunidade. o que a né? gente sempre fala para os funcionários, né? Eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo hoje, né? Nossos colaboradores, porque a gente sempre, lógico, sempre foi bem recebido onde trabalhou, mas nunca teve a oportunidade de trabalhar numa empresa familiar, numa empresa onde todo mundo conhece todo mundo, onde não tem ninguém querendo a sua vaga, onde não tem ninguém entregando você, sondando você, querendo prejudicar você, porque sabe, quem já trabalhou em empresa sabe como é difícil. Você está num lugar que você não precisa fazer nada de errado. Só o fato de você fazer tudo certo, melhor, você já é... Querer puxar o tapete do outro, né? Não, se você fizer, se você chegar no horário certo, se você chegar adiantado no serviço, você puxa saco. Mas não sabe o que é isso, né? Se você faz o que o patrão manda, você está errado. Né, Toninho? Nós não sabemos o que é isso, né? O certo é você não fazer, que se você fizer errado, daí você é bom. Né? Então, eles trabalham num ambiente muito bom, bem saudável. E vocês também não deixam isso acontecer, não deixam que esse ambiente mude, né? Não tem Procura isso. sempre ajudar e ver se está acontecendo alguma coisa errada, a gente chama em particular, né, pra gente conversar. A gente quer o melhor deles, porque eles estando bem, a gente vai estar bem, né? Eles estando bem, parte assim de psicologicamente, sendo oprimido, né? Então, eles estando trabalhando bem, a disposição deles vai dar rendimento para a empresa. Verdade. Isso é importante. Isso é muito importante. Estamos chegando no final já, pessoal. Mas já? Cedo ainda. Por exemplo, eu queria ouvir de vocês, para nós estar finalizando aqui, se for para você dar uma dica para quem está começando agora, o que o Nilton André falaria, o que o Toniel de Souza falaria para quem quer começar a abrir sua empresa, a empreender, que dica que vocês dariam? Eu digo perseverança. Perseverança, foco e confiar no seu potencial. Confiar, colocar Deus à frente e acreditar. Não dá ouvido, porque muitas pessoas vai procurar você, vai tentar te desanimar. Chamar de louco? Alguém vai ver que ele, só porque ele não conseguiu chegar onde ele queria chegar, ele vai tentar desanimar você, pra você também não chegar. Verdade. Então, se você ouvir essas pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar virando em círculo e não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você tiver perseverança, tiver foco e fala, não, eu consigo, Deus vai me ajudar, eu vou colocar Deus na frente, pode colocar que tudo vai dar certo na sua vida. Verdade. Nilton? Eu também digo a mesma coisa, só queria acrescentar a respeito do melhor, né? Você sempre, se você quer fazer algo que vai atender as pessoas, você deve sempre procurar excelência, porque é isso que as pessoas procuram. Eu, quando levo meu carro para lavar, levo meu carro no mecânico, levo meu carro para uma manutenção, eu espero o melhor, entendeu? Porque você está pagando por um serviço, o mínimo que você espera é que a pessoa faça o melhor, né? Ninguém quer meia boca, ninguém quer algo mais ou menos, né? Você, muitas vezes, nem sempre as pessoas procuram o mais barato. Muitas vezes a pessoa paga aquilo que você pede. E, é claro, aquele que procura o mais barato, fica leiloando o serviço dos outros, sempre tem a tendência de pegar um serviço inferior. É verdade. Mas eu penso assim, se você tem que fazer com excelência, tem que fazer o melhor, porque eu tenho o meu mecânico de confiança, eu sei que eu levo meu carro lá e ele vai fazer o melhor, eu posso, não vai trocar peça, não vai fazer cambalacho. Se alguma coisa está errada, ele me liga e fala, Nilton, tá precisando trocar isso aqui, você quer trocar? Não quer? Então a decisão é minha. Então é isso que as pessoas procuram de uma empresa, né? Saber que ele vai investir o dinheiro e vai ser feito aquilo que ele quer e aquilo que ele precisa. Então eu acho que uma empresa, para ter sucesso, é isso, né? É excelência. Todo mundo procura isso, todo mundo quer isso. Quer que o serviço seja feito da melhor maneira possível. E é o que nós fazemos, né, Toninho? É o que nós procuramos fazer. Ótimo. Agora eu vou abrir espaço para vocês fazerem o merchan de vocês aí. Como encontrar a Marcenaria Ebenezer, como chegar até vocês, pode passar o endereço, número do telefone, tá bom? Fica à vontade para vocês fazer essa divulgação da empresa de vocês aí. Então, muitos clientes têm chegado até nós, a maioria até pelo Facebook, né? Uhum. Muitos entram em contato pelos telefones também, que a gente tem os nossos telefones. Na marcenaria mesmo são poucas pessoas que vão, né? Inclusive a gente até
tá com o endereço novo aí, o Tonel tá procurando ali para a gente passar para vocês o endereço. São poucas pessoas que vão até a marcenaria, até porque uma marcenaria é um ambiente industrial, né? Você vai chegar lá, vai estar uma serra ligada, vai estar um pó de serra subindo no ar, uma coisa ou outra, mas você pode procurar a gente, sim, no nosso endereço físico, que é uma empresa que está estabelecida ali no Jardim Pôr do Sol, né? Morada do Sol? Morada do Sol. Morada do Sol, e também através das nossas redes sociais, né? O Facebook, Ebenezer Planejados, temos o Instagram também, e temos os nossos telefones que vão ser divulgados já. Rua Walter Antônio Gonçalves, número 206, Morada do Sol, Itapeba. E o telefone meu é 997-57-3488. Aí tem o telefone do Nilton também, que pode entrar em contato. 991-34-9949. Satisfação garantida. Com certeza. Excelência, trabalhe com excelência. Pode ter certeza que o seu projeto vai ser bem desenvolvido, você vai ser bem atendido, e qualquer dúvida, qualquer coisa, nós procuramos fazer da melhor maneira possível, né? Para que o cliente sempre fique feliz, né? Isso. Nossa meta é essa, né? Às vezes o cliente tem alguma dificuldade, fala, nossa, eu queria mudar tal coisa aqui. A gente sempre fala, não, o importante é você ficar feliz com o seu móvel. Vai ter que refazer? Vai ter que mudar? Você quer mudar? Muda, a gente muda, né? Vamos lá, conversa com o pessoal da produção e a gente altera alguma coisa ou outra. Muitos clientes ficam com vergonha às vezes de falar, mas a gente sempre fala assim, o importante é você ficar feliz. Não adianta você fazer algo e que você olha e depois vai ser, eu podia ter mudado aqui, mas fiquei com vergonha de falar. É porque ele vai conviver com o móvel dentro de casa, né? É verdade, vai estar todos os dias, né? Vergonha. Então você tem alguma coisa que ele goste, né? Muitas pessoas têm vergonha, né? Tá lá, nossa, vou dar trabalho para vocês, né? Mas o nosso plano... Por mais que a pessoa saiba que às vezes ele vai pagar por aquela mudança, mas ele fica constrangido de alterar alguma coisa depois de pronto já. E a gente sempre dá essa confiança. Não, se você quiser, nós fazemos, tranquilo. Por isso é móveis planejado, né? Verdade, é planejado, né? Ficar do jeito que você quer. Tá aí, pessoal, você conheceu um pouquinho da história da empresa Ebenezer Móveis Planejados. Sei que vocês não falaram tudo, porque para ter uma próxima vez, né? Com certeza. Né? Para ter uma próxima vez, estar aqui com a gente. Foi um prazer, uma satisfação enorme de estar com vocês aqui. E também a gente vê o quanto Deus tem abençoado vocês, né? O Nilton André, o Toniel de Souza, onde vocês chegaram, vocês merecem onde vocês estão, porque sempre vocês são trabalhador, dedicado, esforçado, honesto. Então o que acontece é realmente vocês não chegaram aqui por acaso, vocês merecem tudo que Deus tem feito na vida de vocês, e que Deus abençoe muito mais vocês em todas as áreas, em nome de Jesus, tá bom? Estamos chegando ao fim. Pode falar suas considerações finais, Toniel, e o Nilton André também. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui participando desse podcast, né? E poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Nós não somos nada de ninguém sem a graça e a misericórdia de Deus. Então tudo que nós temos hoje, tudo que somos hoje, eu devolvo totalmente a Deus, porque é Ele que tem nos abençoado para nós chegarmos até aqui. Amém. Deus abençoe. Nilton? Amém. Deus abençoe também pela oportunidade. Queria agradecer a todos vocês, o Zinho, Jefferson, Toniel, por Deus ter colocado ele na nossa vida, né? Que é a parte super importante da marcenaria. Verdade. E agradecer também a cada um de vocês, clientes, que tem nos procurado, que tem confiado, né, em nós. A você que ainda não fez nenhum serviço conosco, mas talvez ao ver esse vídeo vai sentir aí no seu coração de procurar a marcenaria. Desde já agradeço a todos e principalmente a Deus, né, e a nossa família por ter nos apoiado nesse empreendimento. Deus abençoe, Nilton André, Deus abençoe, Toniel de Souza. Para nós é uma alegria e uma satisfação de receber vocês aqui. Ouvinte, Deus abençoe vocês. Você quer contar a história da sua empresa aqui também, no CME, podcast CME, conhecendo a minha empresa? Entre em contato com a gente para nossas redes sociais, tá bom? Para o nosso WhatsApp também, 3522-3229, que vão ter o imenso prazer de atender você e estar contando a história da sua empresa aqui também, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.